A Rússia fará mudanças em sua doutrina nuclear sobre o uso de armas nucleares em resposta ao que considera uma escalada ocidental na guerra na Ucrânia. Foi o que disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, segundo a mídia estatal TASS, em afirmação no domingo, 1º de setembro. A doutrina nuclear existente, estabelecida em um decreto do presidente Vladimir Putin em 2020, diz que a Rússia pode usar armas nucleares no caso de um ataque nuclear por um inimigo ou um ataque convencional que ameace a existência do Estado. Alguns analistas militares russos mais radicais pediram que Putin reduzisse o limite para o seu uso nuclear a fim de deixar os inimigos da Rússia no Ocidente muito sóbrios. Putin disse em junho que a doutrina nuclear era um instrumento vivo que poderia mudar, dependendo dos eventos mundiais. Os documentários de Ryabkov, no domingo, foram a declaração mais clara até agora de que as mudanças seriam de fato feitas. O trabalho está em estágio avançado e há uma clara intenção de fazer correções. Foi o que disse Ryabkov, indicando que a decisão está conectada com o curso da escalada dos nossos adversários ocidentais em relação ao conflito na Ucrânia. Moscou acusa o Ocidente de usar a Ucrânia como representante para travar uma guerra contra ela, com o objetivo de infligir uma derrota estratégica à Rússia e destruí-la. Os Estados Unidos e seus aliados negam, dizem que estão ajudando a Ucrânia a se defender contra uma guerra de agressão de estilo colonial pela Rússia. De certo modo, essa mudança de postura mostra que os Estados Unidos cruzaram a linha vermelha que o Kremlin considera o próximo passo para o uso de armas nucleares. Putin disse no primeiro dia da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, que qualquer um que tentasse impedir ou ameaçar sofreria consequências que nunca enfrentou em sua história. Desde então, ele emitiu uma série de outras declarações que o Ocidente considera ameaças nucleares e anunciou a implantação de armas nucleares táticas russas na Bielorrússia. Isso não impediu os Estados Unidos e seus aliados de recuar e aumentar a ajuda militar à Ucrânia de maneiras que eram impensáveis quando a guerra iniciou, incluindo o fornecimento de tanques, mísseis de longo alcance e caças F-16. Além do mais, a Ucrânia chocou Moscou no mês passado ao invadir sua fronteira ocidental em uma incursão de milhares de tropas que a Rússia ainda está lutando para repelir. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a operação zombou das linhas vermelhas de Putin. Ele também está fazendo lobby pesado para que os Estados Unidos permitam que ele use armas ocidentais avançadas, para então atingir alvos bem no interior da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em um comunicado, durante entrevista publicada no domingo, que o Ocidente estava indo longe demais e que a Rússia faria de tudo para proteger seus interesses. Ryabkov não disse quando a doutrina nuclear atualizada estaria pronta, mas tudo indica que a nova mudança poderá indicar que o Ocidente poderia fazer muito menos para provocar uma resposta nuclear da Rússia. Segundo Dmitry Peskov, o tempo para concluir este trabalho é uma questão um tanto difícil, dado que estamos falando sobre os aspectos mais importantes para garantir nossa segurança nacional. A Rússia tem mais armas nucleares do que qualquer outro estado. Putin disse em março que Moscou estava pronta para a eventualidade de uma guerra nuclear de um ponto de vista técnico-militar. Peskov, no entanto, disse que não via pressa em direção ao confronto nuclear e que a Rússia nunca enfrentou a necessidade de usar armas nucleares na Ucrânia. Os comentários de Ryabkov foram feitos depois que Sergei Narynsky, diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, acusou na quinta-feira os Estados Unidos de tentarem desequilibrar o sistema de segurança internacional na esfera nuclear. Em junho deste ano, Putin disse que a possibilidade da Rússia usar armas nucleares em meio à guerra não deveria ser encarada de ânimo leve pelo Ocidente. Por alguma razão, o Ocidente acredita que a Rússia nunca irá usá-la. Temos uma doutrina nuclear. Veja o que ela diz, disse Vladimir Putin, referindo-se à política de seu país de permitir o uso de armas nucleares se a própria existência do Estado for colocada sob ameaça. Se as ações de alguém ameaçam nossa soberania e integridade territorial, consideramos possível usar todos os meios à nossa disposição. Putin acrescentou ainda que isso não deve ser encarado levianamente,
Superficialmente, de fato, essa nova postura da Rússia acontece porque os Estados Unidos têm sido um aliado-chave da Ucrânia em meio ao conflito, com o governo Biden, junto com muitos outros líderes mundiais, dizendo que a invasão não foi provocada e carece de justificativa. Washington deu bilhões de dólares em ajuda militar a Kiev, o que se mostrou crucial para os seus esforços de defesa e resiliência até então. No entanto, Ryabkov não disse quando a doutrina nuclear atualizada estaria pronta, dizendo que o prazo para sua conclusão é uma questão bastante complicada, considerando que estamos falando do aspecto mais importante da nossa segurança nacional, exclamou Ryabkov. A Rússia mantém um estoque de 1.000 a 2.000 armas nucleares não estratégicas, ou seja, as táticas, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos. A revisão de postura nuclear de 2018 do governo Trump afirmou que a Rússia havia adotado uma estratégia de escalar para desescalar como parte de sua postura nuclear. Mas por que essa mudança é extremamente perigosa? Qualquer mudança na doutrina nuclear nunca será para dificultar o uso de armas nucleares. Pelo contrário, nesse caso específico, cabem aos acordos internacionais ou bilaterais esses obstáculos de contenção de escaladas. Na questão da Rússia envolvendo a sua mudança nuclear, sob os aspectos claros da guerra na Ucrânia, a Rússia deve reduzir os níveis que dificultam as ações escaladas para um ataque nuclear. Isso significa que haverá menor esforço para romper a doutrina nuclear, para assim permitir ataques nucleares com uma facilidade nunca antes vista. Com isso, a Rússia poderá ficar mais próxima de um ataque nuclear com pouco esforço da Ucrânia. Como já sabem, o Brasil passa por profundas censuras em todas as redes sociais, e eu conto com a colaboração de cada um de vocês, assistindo aos meus vídeos e também comprando os produtos da minha loja oficial, mapenca.com/área militar. Aqui você encontra camisetas, canecas de várias temáticas e gostos diferentes, e o melhor, com um preço acessível. Acesse mapenca.com/área militar.